graça e paz. Nós estamos mais uma vez nessa madrugada com a leitura do livro Beneficência Social. Estamos nessa série. Nós já estamos no 32º capítulo e tem como tema precauções necessárias. E hoje nós temos conosco o irmão Eliés Santiago, ele é da Associação Assembra, é um colaborador aqui dos nossos cultos online, e vamos ouvir com bastante atenção. Bom dia, irmão Eliés, seja muito bem-vindo, e com o irmão está a palavra. Bom dia, irmã Adriana, bom dia a todos os meus irmãos, queridos amigos, visitantes que estão aqui conosco, nesta manhã. Para eu, um motivo de grande alegria, uma grata satisfação, mais uma vez, poder estar aqui para compartilhar o pão da vida conosco, Ou seja, primeiro eu me alimento e aí nós podemos compartilhar a palavra do Senhor. Isso é uma grande bênção, Uma grande dádiva de Deus. Desde já peço que os irmãos orem em vossos corações para que a mensagem alcance e que nós possamos ter o entendimento da mesma e que nós venhamos colocar em prática em nossas vidas. O livro Beneficência Social, irmãos, é um livro que veio para nos chamar a atenção como povo de Deus, a maneira que precisamos trabalhar para o Mestre. Jesus aqui diz em Mateus, no capítulo 20, o versículo 23, o versículo 28, diz assim: bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Queridos, em cada um de nós, quando nós aceitamos a Cristo Jesus como nosso Salvador, nós já nascemos no reino de Cristo como missionário. E como missionário, nós precisamos também fazer aquilo que Cristo fez. Então, é nossa função, é nosso dever pregar o Evangelho e salvar almas. O que nós mais precisamos fazer neste mundo, irmãos, é tirar pessoas e apontar Cristo como a saída para a vida delas. Precisamos evangelizar, precisamos mostrar ao mundo aquilo que ele carece, que é do Salvador Jesus. E nós vamos aqui falar hoje do capítulo 32 deste maravilhoso livro que é Beneficência Social. E ele vem falar sobre precauções necessárias. Tem muitas pessoas que acham que pregar o Evangelho é simplesmente ir e falar de Jesus e pronto, sem a devida preparação. Então é necessário estarmos preparados para evangelizar. Nem todas as pessoas estão prontas para receber, e nem todas as pessoas estão preparadas para dar a mensagem, e dependendo da classe que você vai trabalhar com elas, você não está preparado para ir ali. E hoje nós vamos falar aqui de uma classe de pessoas que o nosso irmão Walker começou a falar ontem. Nós vamos dar seguimento aqui. E esta classe de pessoas, ela precisa de um preparo muito, muito grande, um preparo muito especial. E nós vamos ver que nem todas as pessoas podem ir e levar a mensagem para esta classe, que é a classe dos menos favorecidos. Ou seja, aquelas pessoas que estão mergulhadas no mundo, no submundo da vida. Então, quando nós vamos analisar bem o que o Mestre diz para nós fazermos, nós precisamos fazer, mas precisamos preparar para isso, irmãos. Aqui diz assim, olha, o que você olha é o que você se torna. O que você olha é o que você se torna. Por contemplarmos, nós somos transformados. Então, tem muitos irmãos que não podem ver certas coisas para não contaminar, não enfraquecer a sua mente. Mas tem muitos que já pensam ao contrário. Não, mas eu preciso ver para me tornar forte. Não, você não pode. Você precisa primeiro ser forte, buscar de Deus, buscar de Cristo força para que você possa ver.
Sobre tudo o que se deve guardar, guarde as saídas da vida. Ou seja, Provérbios 4:23 diz que o nosso coração, ele deve ser guardado. Mas guardado de quê? De ver, ler, ouvir coisas que vai tirar o nosso foco da presença de Deus. Tudo que tira o nosso foco da presença de Deus deve ser evitado. Ver, ou seja, ouvir e falar. Hoje, a sociedade está acostumada a ouvir notícias ruins e ela dissemina a notícia ruim com uma intensidade, uma velocidade tremenda, como um raio. Mas a mensagem boa, ela vai mais vagarosa. Ela vai também, só que ela vai mais devagar. Mas nós precisamos entender que a nossa mente é a cidadela onde o Espírito Santo fala conosco. E que dependendo do que nós vemos, ouvimos, nós vamos ser prejudicados por isso. E aí vamos deixar de ser conduto, vamos deixar de ser um canal de bênção. E nós vamos estar simplesmente na mesma linha que outros se encontram, precisando de ajuda também. Muito bem. Aqui diz assim, olha, nesta obra final que os mortais assumirão, devem-se tomar precauções. Por que precauções nesta obra final que nós mortais nos assumiremos? Irmãos, Satanás, ele vai trabalhar com toda diligência, com todo esforço, com todo engano, para, se possível, irmãos, enganar os próprios eleitos, próprios escolhidos, assim diz a palavra do Senhor. Então, nós precisamos tomar precauções, tá? Essas precauções aqui, irmãos, é em relação a uma classe que nós precisamos pregar, mas será que nós estamos preparados para pregar para elas? Esta classe são aquelas pessoas que trabalham noturnamente e que usam seus corpos para ganhar dinheiro. Então nós precisamos, irmãos, fazer um trabalho, mas para quem for fazer esse trabalho precisa estar preparado. Não é qualquer pessoa que pode, especialmente a classe dos jovens. Nós vamos ver aqui. Os jovens, eles não podem ser colocados em contato direto para fazer um trabalho com esta classe. Nós vamos ver. E por que não pode, tá? Há o perigo de trabalhar-se de tal forma pelas fantasias da mente que pessoas inteiramente incapacitadas para trabalhar na sagrada obra de Deus considerar-se-ão indicadas pelo céu para trabalhar pelos mais pobres e caídos. Então, irmãos, existe hoje no nosso meio pessoas que jactanciam de que está pronta para fazer qualquer trabalho, para fazer qualquer visita. Cristo diz aqui na sua palavra que nós precisamos ir sim. Tá? Hoje a irmã Giovana aqui falou, né, que nós precisamos ir fazer o trabalho, e realmente precisamos. Mas precisamos nos capacitar para isto. E precisamos, irmãos, ir como comissionados de Deus, de 2 em 2. Por que nós precisamos ir de 2 em 2? Irmãos, Satanás não brinca. Muitas estrelas que brilhavam, deixaram de brilhar no nosso meio, porque não foram prudentes na relação de auxiliar os necessitados, fazer visita àqueles que precisavam, e simplesmente acharam que eram muito fortes, e hoje não estão mais conosco. Então precisamos ter cautelas, precisamos ir trabalhar, irmãos, precisamos. Nunca pense que nós não precisamos trabalhar, não arrume, não ache desculpa para você não ir, não diga eu não estou preparado, então não vou, mas você se prepare para este trabalho, sempre diga eu vou me preparar para realizar este trabalho, porque nós precisamos e amadurecer para isto. Quando nossa mente estiver madura ou quando nós nos sentimos preparados, oremos, clamemos ao Senhor,
para que nos preparemos mais ainda. Mas nós precisamos fazer, tá? Se todas as experiências, as agradáveis e as desagradáveis, fossem mostradas na sua realidade, não haveria tantos seduzidos por esta espécie de trabalho. Muitos entram no trabalho porque apreciam o que é sensacional e estimulante. Mas a menos que dediquem todas as suas energias a esta magna obra de salvação, estarão revelando o que não possui o verdadeiro espírito missionário. Lembro-me que quando era pequeno, era menor, mais ou menos uns 13 para 14 anos, a gente ia para a igreja e à tarde a gente ia realizar trabalhos missionários, visitar de casa em casa. E aí, certa feita, nós paramos em frente a uma casa onde tinha umas senhoras lá. Lembro-me bem disso. E aí nós fomos distribuir folhetos. Eu e minha irmã, nós entramos, batemos o portão, e aí veio uma senhora com cara, uma senhora com expressão bondosa. E aí ela olhou para a gente e falou assim: pois não, meus filhos. E aí nós estamos aqui realizando um trabalho nesta redondeza, e a gente veio trazer uns folhetinhos, umas literaturas aqui. Gostaria de dar para a senhora. Ela olhou para mim, para minha irmã, assim, e falou assim: entra, e dá para aquelas minhas amigas ali. E aí, quando nós entramos ali, nós deixamos os folhetos, e logo eu ouvi um burburinho, elas cochichando, e falou assim: nossa, que rapaz bonito, né? Bem que podia fazer uma visita para a gente. Isso eu tinha mais ou menos 13 para 14 anos. E aí, logo saímos. Quando acabamos de sair, aí veio o irmão e falou assim: mas vocês entraram lá? Não era para ter entrado lá, era só para ter dado o folhetinho. Aí falou: não, mas ela convidou a gente. Falou: não, olha, esse lugar aqui não pode ir. Mas depois, mais para frente, nós ficamos sabendo que ali era um prostíbulo. Só que a gente não estava alerta, não estava vigiando, ou seja, eu não conhecia, eu não sabia, mas também aquelas pessoas que conheciam não tinham nos alertado. Então, muitas vezes, nós, na obra, na frente da obra, nós precisamos alertar pessoas, alertar os nossos jovens, alertar aqueles que irão sair conosco em relação a onde deve realizar o trabalho missionário. Mas o trabalho foi feito. Mas ali, isso ficou gravado na minha mente, irmãos. Ficou gravado. Então, é interessante que nós realizemos o trabalho, mas dependendo do tipo de trabalho, nós não podemos ir, especialmente os jovens, a juventude, porque isso vai ficar impressionado com uma placa na mente nossa, tá? Há perigo no trabalho pelos excluídos. Olha isso aqui. Em todo esforço para conservar a alma com toda diligência, o homem necessita assegurar-se do poder de Deus. Há o perigo constante de contaminação no trabalho entre os caídos e excluídos. Por quê? Então, homens e mulheres põem-se em contato com esse perigo, estando despreparados para resistir à tentação e não possuindo suficiente força de caráter para o trabalho? Então, é necessário realizar o trabalho? É necessário, irmãos. Só que precisamos estar preparados para isso. Fortemente preparados pelo Espírito Santo, pelo Espírito missionário de Cristo, no processo de ganhar almas para o reino celestial. Nós vemos aqui que Cristo realizou o trabalho ali na libertação dos seus filhos. Em João, no capítulo 8, do versículo 1 ao 11, é falado sobre aquela mulher que foi pega no ato do adultério. E foi trazido ali para Jesus libertar, para Jesus... Na realidade, não é para Jesus libertá-la. Eles estavam com um propósito. O propósito maior deles era condenar a Jesus. Era apontar, ou seja, trazer algo para Jesus, porque Jesus pudesse ali acusar, né? Ou seja, a lei de Moisés ir contra Cristo, né?
Mas Cristo baixou e começou a escrever, e começando dos mais velhos, eles foram fugindo. Então Cristo não disse uma palavra para aquela mulher, enquanto os acusadores dela estavam realizando aquela obra de condenação, de acusação. Mas Jesus a libertou. Mas Jesus estava preparado, irmãos, porque ele orava, ele clamava a Deus dia e noite, nunca vendo pecado. E nós muitas vezes nos jactanciamos de que estamos preparados, e nós não estamos preparados para realizar esse trabalho com a classe baixa, com essa classe, tá? Há o perigo constante de contaminação no trabalho entre os caídos e excluídos. Por que então homens e mulheres põem-se em contato com esse perigo estando despreparados? Então essa palavra é despreparado. Então precisamos nos preparar para levar esta mensagem. Muitos falam assim, olha, por que vocês não fazem o trabalho? Não saem? Porque existem grupos de pessoas, irmãos, que saem de madrugada, saem à noite, né, durante a noite, para realizar trabalho de distribuição de alimentos, mas eles veem coisas que depois ficam gravados na mente deles. E aqueles que estão preparados, simplesmente aquele é mais um trabalho. É um trabalho lindo que precisa ser feito. Mas outros saem para pregar e trabalhar ali, por exemplo, em frente às boates, discotecas, ou em frente a prostíbulos, em frente a esses ambientes, tá? Pelos quais precisa levar a mensagem, mas nem sempre as pessoas estão preparadas para isso, tá? Aí recebe esta impressão negativa, e aí Satanás começa a trabalhar na mente dessas pessoas, tá? De forma negativa, levando eles a um vício, e entra no vício, tá? Tanto homens quanto mulheres entram no vício, e é os filhos de Deus. Se os irmãos lerem ali em 1 Coríntios, no capítulo 6, o versículo 10, vocês vão ver que existe uma classe de pessoas que não vão entrar no céu. Mas outras, o versículo 11, fala da libertação de muitos que enredaram neste perigo. Tá ali o versículo 11 de 1 Coríntios, no capítulo 6, tá? Ou seja, capítulo 6, versículo 11. Na mente de muitos jovens empenhados na assim chamada obra médico-missionária, o efeito exercido é inteiramente diferente do que imagina o médico ou qualquer dos seus associados. Cuidado, irmãos, ao realizar a obra médico-missionário. Muitos confundem. Existe hoje no nosso meio vários assuntos que não poderiam estar no nosso meio. E a medicina, ou seja, a medicina natural, ela tem muitas vezes sido, podemos dizer assim, elas não têm sido recebidas de forma correta e misturado o erro com a verdade. Hoje existe um processo no nosso trabalho, um trabalho médico-missionário, principalmente entre os terapeutas, entre os naturistas, confundem muito trabalho missionário com religiões orientais. Esse é o perigo. Por exemplo, tem pessoas no nosso meio que defendem yoga, porque acha que é meditação. Se você está estressado, então você vai fazer yoga, você vai meditar. Irmãos, isto é uma religião. Yoga é uma religião. A prática da meditação, da forma que eles fazem, o tipo de atividade que eles fazem, são tudo adoração a ídolos, adoração a deuses. E isto afasta o cristão dos caminhos do Senhor e ele envereda no caminho errado. Isto é, pensando que está fazendo bem, está fazendo certo. Então precisa haver estudos. A forma de você atender um cliente, a forma de você expressar para ela o que você vai passar como um tratamento, isso também influencia no que ela vai pensar acerca de você. E aí muitos hoje que eu conheci, colegas que trabalharam comigo, estão hoje todos enredados na malha do inimigo. Por quê? Porque
porque simplesmente acharam que por fazer a obra médico-missionária de tal forma, esta obra nunca foi médico-missionário. E esse efeito que causou na mente foi um efeito poderoso, danoso para o mal e não para o bem. E dessa forma, este capítulo, ela vem chamando a atenção aqui para nós. Eles não possuem o cuidado para vigiar os desígnios de Satanás a seu respeito e a sua nova e exposta carreira. E gradualmente separam-se da vida do lar e das influências saudáveis. É preciso que, diante de cada jovem, o sinal de perigo seja amplificado. Em cada lugar onde homens e mulheres estiverem trabalhando pelos degradados, alguém precisa assumir sérias responsabilidades, ou seja, ou os obreiros se tornarão baixos em suas atitudes, palavras e princípios. Vocês sabiam que tem algo que, em relação à moral nossa, a gente não pode nem mencionar, nem falar certas coisas, principalmente na casa de Deus? Tem pessoas que entram na liberdade de falar de alguns assuntos que não se deve falar sem a devida oração e jejum, para que esta mensagem não contamine a mente das crianças, dos adolescentes e especialmente dos jovens quando estão na idade da puberdade. Ou seja, estão naquela fase onde precisa estar puros, castos, ou seja, sendo ensinados como devem proceder diante da sociedade com a moral ilibada, ou seja, moral ilibada. Muitos se empenharão nesta obra, entendendo que por assim fazer serão julgados em sua vida de pecado. E quando surge a ocasião, pensarão o que é direito prevaricar, ser desonesto ou cometer qualquer destes pecados de que eram culpados antes. Contemplando isto, os obreiros que não estão vivendo em íntima relação com Deus serão mudados, não de pior para melhor, mas de um caráter falho para ainda mais falho. Adotarão procedimentos e maneiras dos pecadores declarados. Unir-se-ão aos malfeitores em magnificar toda má reputação e finalmente perderão todo o amor ao refinamento nas palavras e maneiras. Seu temor de Deus e amor à justiça tornar-se-ão mesclado com uma espécie de febre religiosa não aceitável à vista de Deus. É realizar o trabalho, mas começar a contar atitudes daqueles trabalhos que eles estavam realizando e da atitude daquelas pessoas que eles estavam visitando ou trabalhando com elas. E a mente deles vão ficando tão misturada que eles não conseguem discernir mais o que é certo e o que é errado e começa ali simplesmente a falar o que não deve falar e dessa forma vão enfraquecendo cada vez mais e a sua reputação começa a cair por terra, tá? Até por fim, não estarem preparados para estar na obra do Senhor. Aqui diz aqui, olha, mais os que se perdem do que os que são salvos. É perigoso por moços e moças, jovens, para trabalhar entre as classes abandonadas. É perigoso. Estarão postos onde entram em contato com todas as classes de impureza. E Satanás usa esta oportunidade para traçar sua ruína. Assim, mais são os que se perdem do que os que esses obreiros salvam. Muitos dos esforços feitos pelos abandonados resultam na perda da pureza dos obreiros. Os que se empenham em visitar casas de prostituição colocam-se em terrível tentação. Este trabalho é sempre perigoso. É um planejamento do diabo para levar almas à tentação e a práticas lascivas. Retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras
e eu vos recebereis. Serei vosso pai, e vós serei para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Então aqui, o irmão Elias está falando que a gente não pode visitar. Não, não sou eu. É a palavra do Senhor que está dizendo. Mas nós precisamos, irmãos, estar preparados para saber realizar esse trabalho. Como deve ser realizado esse trabalho? Deve haver treinamentos para realizar esse trabalho, irmãos. E deve ter uma equipe muito bem madura e preparada para isto. Não exponha os nossos jovens a esse tipo de trabalho. Não exponham. De preferência que você esteja numa maturidade tremenda e uma comunhão ímpar com Deus. E mesmo assim, vigilância total, 24 horas, para que não seja o quê? A sua mente contaminada. E desta forma, venha sobre você, venha sobre aquele mensageiro, sobre aquela mensageira, sobre aquele obreiro, sobre aquela missionária, venha a lascívia. Satanás, ele precisa de um ponto. Ele é legalista, ele trabalha com pontos fracos. E tem pessoas que amam esse ponto fraco. Então, irmãos, vigilância total, tá? Nós precisamos quando formos realizar esse trabalho. E não são todas as pessoas que podem realizar esse trabalho e devem realizar esse trabalho com essa classe menos favorecida. Quanto mais distante ficarem dos elementos corruptos e corruptores deste mundo, os moços e moças, melhor e mais segura será a sua futura experiência. Obreiros médicos missionários devem ser refinados, purificados, limpos e elevados. Devem permanecer na plataforma da verdade eterna. Mas eu tenho sido instruída sobre o fato de que a verdade não tem sido apresentada em seu verdadeiro ângulo. O resultado final disto tende a corromper as mentes. O santo não se tem feito distinto do profano. Muitas vezes, ao realizarmos o trabalho, a obra médico-missionária, tem muitas pessoas, irmãos, que eles já olham para nós e identifica que somos cristãos. Mas Satanás sempre tem aquelas pessoas que leva para estar lá, para nos, sabe, quando vai tentar questionar, tentar provar a vossa fé, sempre acontece isso. E acontece com todas as classes. Mas a classe que trabalha direto na obra médico-missionária, na obra de salvar almas, irmãos, é uma classe muito tentada. E se eles não tiverem vigilantes, nós não tivermos vigilantes, se nós não estivermos atentos, Satanás, ele arma. Ele faz armadilhas. Teve um colega de trabalho, que ele foi fazer um trabalho numa cidade, e lá ele chegou e encantou uma cliente, por fim, não vigiou, e ali o resultado foi separação. Separou, deixou a família e mudou para essa cidade, foi morar com esta enviada de Satanás. Eu chamo assim de enviada de Satanás. Então, se a pessoa não estiver vigilante, irmãos, ele vai cair mesmo. E não adianta você dizer e bater no peito, eu sou forte, eu posso, eu dou conta, eu consigo. Não é assim. Estrita vigilância nós precisamos ter. E quando formos realizar esse trabalho, irmão, trabalho de visitar as de classe mais baixa, tá? As que vendem o corpo para ganhar dinheiro, elas estão preparadas ali para atacar de qualquer forma. Mas eu sei que Papai do Céu vai salvar muitos que estão ali. Quando nós estivermos na Cidade Santa, irmãos, na Nova Jerusalém, ali nós vamos entender que nós fomos ex alguma coisa. E lá de fora da cidade vai ter pessoas que também tiveram a oportunidade de estar ali, mas não estarão. Mas verão aqueles que foram ex alguma coisa e vão dizer, se fulano foi, eu também poderia ter ido. Então isso acontece e vai acontecer. Mas este capítulo aqui necessariamente chama nossa atenção para a preparação devida para realizarmos esse trabalho.
Muitas coisas têm me sido apresentadas. Foi-me mostrado que há uma obra a ser feita pela mais depravada classe. Há uma obra a ser feita. Mas esta questão deve ser considerada com o máximo cuidado, para que o trabalho feito não seja em vão. Rapazes e moças não devem ser expostos. Ela é bem enfática, ela é bem categórica, quando ela diz aqui que o Senhor diz para nós, rapazes e moças não devem ser expostos, como muitos o têm sido, em contato com classes dissolutas. Decididas restrições devem ser feitas, pois há positivo perigo a enfrentar. Há necessidade de guardar-se com santidade a obra. No trabalho pelas classes mais baixas, as maiores precauções devem ser tomadas. Há muitos que não devem ir a grandes cidades para trabalhar pelos demasiados depravados. Há muitos, irmãos, que não podem. Porque ao entrar em contato, a mente deles vai ficar perturbada. Como perturbada? Vai sair da linha como cristão puro e passa agora, permite ser trabalhado por Satanás na lascívia. E não adianta a pessoa falar, não, mas eu sou forte. Não adianta. A pessoa pode estar sendo enredada pelo maligno. Então, queridos, nós precisamos entender o que Deus tem revelado para nós na sua palavra. Nós precisamos de vigiar, vigilância constante. Bem, aqui diz, Jesus fala que ele veio para servir e não ser servido. Nós também, como discípulos de Cristo, devemos servir e não ser servido. Lá em Jó, no capítulo 3, irmãos, em Jó, no capítulo 3, o versículo 25 e 26, diz que nós, ao pensarmos, vêm as obras. Se nós pensamos bem, vai vir o bem. Se nós pensamos mal, vem o mal. Aquilo que nós pensamos sucede a cada um de nós. Aquilo que nós mais tememos acontece com cada um de nós. Então nós precisamos estar preparados, precisamos ser vigilantes, precisamos estar atentos, precisamos ir levar a mensagem? Sim. Agora, quando você vê essas pessoas, irmãos, você está passando, você está vendo essas pessoas, observam elas, ore por elas, clame por elas. De repente você não precisa entrar em contato com elas, mas ore por elas. Nós temos vários métodos de trabalho, e esses métodos de trabalho precisam ser aplicados, tá? Então que o Senhor Jesus venha nos abençoar, nos ajudar a entender que nós precisamos ser bons soldados, estamos enfileirados, estamos aqui nessa jornada, preparando-nos para realizar uma grande obra no poder do Espírito Santo. Então, nós precisamos estar preparados para realizar esta obra. Aqui em Mateus, no capítulo 25, para finalizar a nossa mensagem desta manhã, gostaria de abrir aqui em Mateus, no capítulo 25, e eu quero ler aqui o versículo 31 até o 40. Mateus, capítulo 25. Olha aqui o que diz. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que você está preparado desde a fundação do mundo. Por quê? Porque tive fome e deste-me de comer. Tive sede e deste-me de beber. Era estrangeiro e hospedaste-me. Estava nu e vestiste-me. Adoeci e visitaste-me. Estive na prisão e foste ver-me. Então os justos lhe responderão, dizendo, Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer? Ou sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiros e
hospedamos? Ou nu e te vestimos? Então Jesus diz, e quando te vimos enfermos, ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei, lhe dirá, em verdade vos digo, que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Esta classe, irmãos, aqui, que nós vamos ser, ou seja, Cristo vai apresentar, são os filhos de Deus, somos nós. Mas só que nós precisamos estar vigilantes para sabermos o que fazemos. Rapidinho, em questão de 1 minuto, quero contar uma pequena experiência para os irmãos, que uma irmã da igreja, recentemente isso aconteceu. Ela viu uma pessoa que bateu no portão dela, e ela começou a conversar com ela, e ela perguntou o que ele precisava, e falou, olha, eu não tenho comida, não tenho roupa, não tenho calçado. E aí ela veio aqui para esse verso aqui, falou assim, você tem onde ficar? Eu falei assim, olha, eu não tenho onde ficar esta noite, não tenho como. E ela acolheu ele dentro da casa dela. Irmãos, por fim, resumindo, ele roubou ela, ou seja, levou muitos pertences dela, e ela depois chegou e apresentou isso diante da igreja, e diante da igreja ela ficou como sendo tola, entendeu? Nesse sentido, porque ela fez algo que não pode ser feito. Então precisa ter sabedoria e inteligência dos céus para entendermos a que pessoas podemos ajudar, quem ajudar e como ajudar. E não fazer simplesmente dessa forma, simplesmente chegar, acolher, olha, tá passando aqui na rua, vou pegar você, coloco dentro da minha casa e vou fazer aquilo que Jesus fala. Não, não é assim que a gente precisa fazer. Então tem experiências aí que é para ser vista e que nós não venhamos repetir o mesmo erro e a mesma falha. Então que o Senhor nos abençoe, nos dê a sua graça e nos dê entendimento para realizar a boa obra do Mestre, mas de forma inteligente e sábia, em nome de Jesus. Amém.